Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar de uma experiência pessoal que eu tive há 2 semanas atrás e relatar para vocês a maneira que eu tenho superado as dores, os traumas, as feridas emocionais. Porque quando nós somos feridos na alma, o corpo, cicatriza e tudo bem, se regenera. Só que quando a ferida é na alma, nas nossas emoções, a cura é mais lenta, é um processo mais vagaroso. E muitas vezes leva a vida inteira para a gente superar aquele trauma, dependendo do momento, dependendo de quem te feriu. Quanto mais próxima a pessoa é de nós, mais a ferida é mais profunda. Quando é alguém que nós amamos, que nós confiamos, que nós acreditamos, que nós esperamos ser amado por aquela pessoa. Quanto mais próximo de nós, quanto mais estamos ligados emocionalmente àquela pessoa que nos fere, a ferida é mais profunda. E eu vim falar de uma experiência de como eu tenho superado alguns traumas, da minha vida, da minha adolescência, minha infância. Essa semana, há 2 semanas atrás, no caso, eu estava no trabalho e chegou uma colega, todo mundo lá trabalhando, chegou uma colega, fui falar com outra colega de trabalho. Olha, eu trouxe bolo para você. E naquele momento foi como um estalo na minha alma. Naquele momento eu fiquei triste. Foi um gatilho, Naquele momento que eu ouvi uma colega dizendo para outra que trouxe um bolo para ela, eu fiquei triste. Porque veio na minha lembrança a rejeição que eu sofri quando eu era adolescente, as várias rejeições, as várias feridas que ocasionou a mim. E naquele momento ali eu lembrei, não é a Gerlane que está triste, ali é a criança interior, é a criança ferida que está triste. Por quê? Porque quando a menina falou para outra que tinha trazido o bolo para ela, eu me senti rejeitada, me senti excluída. Não por causa do bolo, porque graças a Deus eu tenho condições financeiras até de comprar uma padaria, até de comprar o que eu quiser, graças a Deus. Deus tem me dado essa oportunidade. Claro que eu estou exagerando, padaria não, mas bolo que eu quisesse comer, qualquer hora que eu quiser, eu tenho condições de comprar. Mas foi pelo fato de eu me sentir rejeitada. Mas não era Gerlane adulta, porque aquela menina, ela não tinha intimidade comigo. É só um colega de trabalho, que a gente trabalha o dia todo, eu tenho uma boa convivência com todos, mas não intimidade. Intimidade a gente só tem com alguns. E ela não é desse ciclo de intimidade, da minha convivência. Mas o que aconteceu? Naquele momento, eu lembrei. A minha criança, no caso, a minha criança ferida, lembrou da minha mãe lá no passado, com 15, 16 anos, 17, eu não lembro. Eu já contei até essa história aqui, que minha mãe fez uma viagem para o Nordeste, nós moramos no Rio, e ela fez uma viagem para rever os parentes no Nordeste, e quando voltou dessa viagem, trouxe presente para todo mundo. Todos mesmo, literalmente todos da casa, da família. As minhas irmãs, o meu irmão, a esposa do meu primo, a filha da esposa do meu primo, trouxe para todo mundo e menos para mim. E ali eu fiquei muito magoada, porque já vinha com outras feridas, já vinha com outros traumas, não curado, não tratado. E ali eu me senti muito rejeitada, muito esquecida. Eu me senti esquecida pela minha mãe, eu me senti rejeitada, mais uma vez, mais uma vez rejeitada pela minha mãe. E isso me acompanhou para a vida adulta. Então, quando tem esse gatilho, que alguém faz algo para alguém, não faz para mim, alguém convida alguém, não me convida, me dá um gatilho. O gatilho da rejeição lá da adolescência, o gatilho de ser deixada de lado, o gatilho de ser esquecida. E ali naquele momento eu analisei, eu tive essa inteligência de analisar, não é a Gerlane agora,
Essa é feridas lá do meu passado. E o psiquiatra Augusto Cury, ele fala que nós temos 3 segundos para questionar os nossos pensamentos, porque os pensamentos são automáticos. Não é algo que você vai elaborando, mas ela fez isso, ela não gosta de mim, será? O que será que eu fiz para ela não trazer bolo para mim também? Não, não era isso. Não é isso, é automático. Logo vem a sensação de rejeição, a sensação de ser abandonada, de ser deixada de lado. Então esses pensamentos automáticos, Augusto Cury, que é psiquiatra, né, médico psiquiatra, ele fala que nós temos 3 segundos para questionar o porquê. E foi isso que eu fiz. Quando eu vi ela falando aquilo para outra colega e eu me senti rejeitada, excluída, porque ela não trouxe bolo para mim, como se ela tivesse a obrigação de trazer bolo para mim, eu questionei de imediato. Quando eu me senti aquela dor da rejeição, do abandono, eu questionei. Por quê? Eu estou me sentindo assim. Nós não temos afinidade, ela tem afinidade com essa outra colega, né? E de repente a colega encomendou bolo, porque ela é uma boleira de mão cheia. De repente ela encomendou bolo para a amiga. Ou de repente foi algo que ela prometeu para outra. Então o que é que eu tenho a ver com isso? Não é que ela está me rejeitando. Não é eu a Gerlane de hoje. É a Gerlane de 16 anos. É a Gerlane que tinha 15, 16 anos, que está ferida e que com esse clique, né, que despertou as memórias antigas da minha alma, da minha infância, e trouxe dores antigas, e trouxe emoções antigas, sensações de abandono, de exclusão, porque todas as pessoas ela passa por esse processo. Isso é um processo de cura. Isso não é da noite para o dia que somos curados de traumas emocionais. A dor da alma é bem mais profundo que a dor do corpo. A dor do corpo é fácil curar, é fácil cicatrizar. Eu tenho dores, eu tenho cicatrizes no corpo que eu lembro que eu me acidentei, que eu me cortei na faca, que eu me cortei no arame farpado, mas quando eu olho para as cicatrizes eu não sinto dor. Mas toda vez que eu olhar para as cicatrizes da minha alma, vai doer sim. Vai doer, porque é sentimento, é emoção. É emoção. Então todas as pessoas que passam por traumas terríveis na infância e na adolescência, né, que é onde nós não sabemos separar a realidade do imaginário. Tudo, a criança ela é muito egoísta, ela tudo toma para si. Se os pais se separam, ela se sente culpada, ela acha que foi por causa dela. Se a mãe fala que não a ama, ela acha que é algo pessoal, que é realmente ela que não presta, que realmente ela não vale nada, por isso que a mãe não ama, que ela não fez as coisas direito, por isso que não é amada pela mãe ou pelo pai. Mas na verdade a criança não entende que isso é um problema dos pais. Isso são questões que os pais não resolveram. Questões até que eles trouxeram da infância e da adolescência que não resolveram. E então eles transmitem, como eu falei no último vídeo, né? A orfandade, ele traz a repetição de erros. Mas hoje eu não estou falando de orfandade, eu estou falando de como a gente administrar as nossas emoções. E naquele momento que veio a tristeza no meu coração, que foi automático, né? Foi algo automático assim, de me sentir rejeitada, excluída. Eu questionei, eu usei os 3 segundos para questionar. Por que eu estou assim? Eu tenho dinheiro que eu posso comprar todos os bolos que eu quiser, né? E ela pode ter tido alguma encomenda ou de outra forma, ela não tem a obrigação de trazer bolo para mim só porque trouxe bolo para a colega dela. E naquele momento as minhas emoções se acalmaram. Eu consegui voltar à alegria, voltar, né, ao trabalho normalmente, sem me sentir triste, sem me sentir excluída ou abandonada, porque eu questionei. Então esse é o caminho, porque todas as pessoas que tiveram traumas na infância ou na adolescência, né, que é essa transição, elas vão ter esses gatilhos, palavras ditas, ações realizadas que vão despertar nela emoções antigas, que vão despertar nela aquelas lembranças, né? É como se ela estivesse vivenciando naquele momento,
naquele exato momento, vivenciando aquela dor do passado, que ela se sente novamente rejeitada, novamente excluída, e ela pode até, se ela não questionar, que foi o que eu fiz, ela pode até misturar as coisas, ela pode até, naquele momento, se afastar da pessoa, ficar zangada, cortar laços de amizade, ou falar alguma coisa que não deveria falar. Por quê? Porque ela deixou as dores do passado interferir no presente. E eu achei interessante, porque eu consegui, né, naquele momento que veio o pensamento automático de rejeição, de abandono, eu identifiquei o gatilho. O gatilho foi ela trazer bolo para a amiga e não para mim. Então eu identifiquei que aquela tristeza não era por ela ter trazido o bolo para a amiga, mas porque a minha mãe trouxe presente para todo mundo, menos para mim. A minha mãe quis agradar, quis presentear todos da família, mas não lembrou de mim, nem com um brinco, nem com a presilha, com qualquer lembrança que me fizesse me sentir amada e importante para ela. Então aquele gatilho, daquela dor que eu senti lá na adolescência, que se manifestar em mim na fase adulta. Eu achei interessante isso e quero passar para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm sofrido dores e até não entendem porque está triste, porque está se sentindo excluída, né? Não entende isso. Mas eu quero que você veja a importância do autoconhecimento. Se eu não soubesse que seria apenas um gatilho para minhas dores do passado, eu com certeza ali estragaria o meu dia. Eu iria ficar aborrecida, eu não iria falar mais com aquela pessoa, eu iria ficar triste, né? Não iria produzir como eu produzo, ali iria estragar o meu dia. Mas como eu identifiquei o gatilho da rejeição e do abandono, eu consegui dizer, não, eu sou adulta e se eu quiser comer o bolo, eu posso comer a hora que eu quiser. Né? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso do outro para estar feliz. E ali eu consegui me tomar posse das minhas emoções. Controlar as minhas emoções e não deixar minhas emoções me controlar. E fica aí a dica. Para chegar nesse nível, eu precisei me autoconhecer. Eu precisei conhecer minhas dores. Eu precisei conhecer a minha criança interior, porque dói, né? Porque eu me sinto assim. Então, quando você se conhece, quando você tem o conhecimento de si, das suas emoções, você consegue ser dominador e não dominado. Você consegue controlar suas emoções e não ser controlado por ela, né? Então, que a graça do Senhor, que a paz de Cristo esteja no coração de vocês e que vocês saibam que são amados, independente de qualquer coisa, independente de qualquer rejeição, de qualquer abandono que vocês sofreram, vocês são amados por Deus, vocês são preciosos para o Senhor. Shalom para todos.